Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Dinanci Silva, de Língua Portuguesa. Vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula. Objeto de conhecimento: morfossintaxe, detalhamento, conceito e flexões do adjetivo. E vamos para a nossa aula. Os adjetivos, eles são os pintores da linguagem. Eles conseguem dar cor, textura, brilho às nossas palavras, à nossa comunicação. Eles conseguem transformar mensagens vagas em imagens vívidas e emocionais, lindas. Então, hoje nós vamos aprender sobre o papel do adjetivo na comunicação, na estruturação de textos e na leitura e compreensão desses textos, extraindo os significados, os sentidos da linguagem. Vamos começar então por um vídeo. Retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje. Assim, calmo, assim triste, assim magro. Nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração, que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Cecília Meirelles. Esse poema é muito lindo, nós vamos analisá-lo, mas antes, vamos lê-lo novamente? Vamos lá. Diz assim: Retrato, da grande Cecília Meirelles. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem este lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Lindo, não é? Cecília Meirelles. Muito bem, vamos analisar este poema. Você percebeu aí palavras destacadas. Então, este poema, que tem como título Retrato, é da Cecília Meirelles e ele expressa uma profunda reflexão sobre a transitoriedade, a passagem do tempo e as mudanças que vão ocorrendo nas nossas vidas, no nosso corpo, no nosso interior. Através da metáfora de um retrato, a poetisa Cecília Meirelles, ela contempla as transformações físicas e emocionais que experimentou ao longo da vida e serve de reflexo para nós também. Então, no início do poema, esse eu poético, essa voz que fala no poema, vai refletir sobre a sua própria imagem e como ela mudou ao longo dos anos, né? Porque a tônica da vida é a mudança. Então, ela vai observar que o rosto que ela tem hoje não é o mesmo rosto de antes. Como é que ele é? Quais são as características que ele apresenta? Ele é mais calmo, triste, magro. E os olhos? Os olhos antes eram cheios de vida. Agora, eles estão vazios. E o lábio? Ele se tornou amargo. Essa descrição visual que a poetisa faz das mudanças físicas, não é? Que se operou no corpo, elas vão sugerir uma certa melancolia, uma resignação, né? Em relação ao passar do tempo. Então, Cecília Meirelles, ela continua a descrever outras transformações, outras mudanças que se operam no seu corpo. Por exemplo, suas mãos antes eram
fortes e ativas. E agora? Agora, no poema, elas estão sem vigor. Elas estão paradas, frias e mortas. E o coração? O coração, ela descreve que antes ele batia com intensidade e se mostrava, aparecia. Agora parece escondido, não é mais visível. Então, o poema sugere que, assim como as mensagens, né, as imagens em um espelho, elas podem se alterar, nós, como seres humanos, nós indivíduos, nós também estamos sujeitos às mudanças que são mudanças inevitáveis, que elas vêm com o passar dos anos, e isso é natural na vida das pessoas, né? A mudança é a tônica da vida. Muito bem, essa é a única constante, né? E a vida é transitória. Muito bem. Então, vamos analisar agora o poema do ponto de vista morfossintáxico, encontrando aí o papel dos adjetivos. Vamos lá. Então, falei para vocês que os adjetivos, eles são os pintores da linguagem, né? Eles trazem para a linguagem cor, textura, né? Brilho. Eles conseguem embelezar a linguagem, certo? Aquilo que não tinha muita nitidez, não tinha muita visibilidade, com os adjetivos, eles se tornam bem visíveis. Veja, eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo. E veja, calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, paradas, tão paradas, e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Veja que as palavras em destaque, elas estão atribuindo ao substantivo. Qual é o substantivo aqui? Eu não tinha este rosto. O substantivo é rosto. É o nome do ser, a palavra que nomina o ser. Como é que o adjetivo está pintando o rosto? Calmo. O rosto calmo, triste, magro. E os olhos? Como são pintados? Como que os adjetivos estão pintando, trazendo essa descrição para o substantivo? Como é que são os olhos? Vazios. Eles são vazios. Eles não transmitem mais aquele brilho. E o lábio? Como que o adjetivo está caracterizando, atribuindo uma característica? Não vamos dizer que o adjetivo atribui qualidades, porque ele também pode trazer características não positivas. E quando falamos de qualidade, geralmente a ideia que nos vem é que é sempre coisas positivas, mas nem sempre. Características fica melhor para falar do adjetivo. Ele caracteriza o substantivo, ele pinta, né? Ele traz uma cor, uma textura para o substantivo. A mesma coisa as mãos. Como são as mãos? Sem força, paradas, certo? Frias, mortas. Veja então que o adjetivo aí trouxe essa cor, essa textura para o poema. E ainda nós temos o adjetivo qualificando, não é? Caracterizando mais aspectos. Vamos lá. Eu não dei por esta mudança. Então, os adjetivos vão caracterizar o substantivo mudança. Como foi essa mudança? Simples, certa, fácil. E aí, em que espelho ficou perdida a minha face? A face, né, perdida. Então, perdida caracteriza face, o substantivo face. Muito bem. Agora que nós entendemos, então, analisamos o poema e já percebemos, né, inicialmente o papel do substantivo, vamos entender a sua definição, o seu conceito. Vamos então. O que são, então, os adjetivos? O adjetivo é a classe de palavras que varia em gênero, número e grau.
Então, veja bem o que são os adjetivos. O adjetivo é uma daquelas 10 classes de palavras da língua portuguesa e que também é rica em flexões. Vai se flexionar, vai variar em gênero, masculino e feminino, em número, singular e plural, e no grau, aumentativo, diminutivo, superlativo, certo? Então, os adjetivos, eles são responsáveis, e aqui você já observa o papel deles, qual a função que eles vão exercer na linguagem, na construção do texto. Os adjetivos, eles têm a responsabilidade, o papel de atribuírem características aos substantivos. Essa é a função primordial deles. Eles fazem exatamente isso. Eles caracterizam os substantivos. E nessa caracterização, eles vão mostrar, eles vão apontar as qualidades e estados do substantivo, dos substantivos. Um exemplo disso é este exemplo aqui. Vamos ver. Eu tenho este exemplo. Os pescadores pegaram um tambaqui enorme. Então, veja, tambaqui é o substantivo e enorme é o adjetivo. Qual é a função aqui do adjetivo? Caracterizar o substantivo, o nome desse ser aqui, o tambaqui. Ele caracteriza, ele traz uma atribuição para o substantivo tambaqui, né? Está mostrando aqui que o tambaqui é enorme. Muito bem. Seguindo, então, nós temos um outro exemplo para você consolidar ainda mais o seu entendimento sobre a função dos substantivos. Os pescadores ficaram tristes, pois não pescaram peixe. Muito bem. Então, aqui eu tenho como substantivo pescadores. Tristes é o adjetivo e o adjetivo aqui está atribuindo uma característica ao substantivo pescadores. E aqui é um estado, certo? Esse adjetivo ele está trazendo um estado, uma situação em que está o substantivo. Como que eles ficaram tristes? Eles não eram, mas eles ficaram. Eles ficaram tristes por uma razão. Não pescaram peixe. Muito bem, então você observa aí o papel dos adjetivos, né? Ele sempre está perto do substantivo, certo? Ele está sempre perto do substantivo. Geralmente a posição dele é depois do substantivo, mas ele poderá, em algum contexto, vir na frente, se antepor ao substantivo? Pode, mas aí eu tenho alteração de sentido, certo? Então, observe sempre que a posição natural, normal dele é depois do substantivo para caracterizar esse substantivo, atribuindo ao substantivo uma característica que pode ser positiva ou negativa. E também ele pode atribuir um estado para os substantivos. Mas sempre lembrando que, dependendo do contexto, ele também pode vir na frente do substantivo, mas o sentido é alterado. Agora, então, nós vamos conhecer os tipos de adjetivos. Veja, eu tenho adjetivos simples, que é aquele constituído por apenas um radical. Exemplo, pobre, magro. Exemplo, homem, pobre, garoto, magro. Veja então que os adjetivos pobre e magro estão simultaneamente caracterizando aqui os substantivos homem e garoto. Estão caracterizando, estão atribuindo a estes substantivos uma característica. Homem pobre, eu poderia dizer homem rico, homem feliz, homem... Então, qualquer um que eu colocasse aqui estaria atribuindo uma característica para ele, certo? Então, o adjetivo simples, ele possui um só radical, veja. Entretanto, o adjetivo composto, ele vai possuir mais de um radical. Então,
Se o adjetivo simples possui um radical, um só, o adjetivo composto, ele é constituído, ele é formado por mais de um radical. Um exemplo disso, verde escuro é um exemplo. Super interessante, outro exemplo. Por quê? Porque aqui eu tenho esses adjetivos constituído, formado por mais de um radical. Calça verde escura. Observe, eu tenho um radical aqui e eu tenho um outro aqui. Então, eu tenho um adjetivo composto. O mapa mundi é super interessante. Esta palavra é formada por 2 radicais, certo? Então, os adjetivos simples, constituído por um só radical, os adjetivos compostos, constituído por mais de um radical, pode ser 2 radicais, e nós temos também o adjetivo primitivo. Vamos ver então. O adjetivo primitivo, ele é aquele adjetivo que vai originar outros adjetivos, ou seja, ele dá sequência, ele pode se desdobrar e constituir outros adjetivos a partir dele. Então, ele é o primitivo exatamente por isso, porque ele dá origem a outros adjetivos. Exemplo, os adjetivos triste e puro, eles podem originar outros, né? A cidade de Manaus amanheceu triste. O açaí de Codajás é puro. Muito bem. Então, estes são adjetivos primitivos. E nós temos, então, o adjetivo derivado. O adjetivo derivado são adjetivos que têm origem, que são derivados, que se originam nos substantivos ou nos verbos, certo? Então, adjetivo derivado, eles são derivados de substantivos ou de verbos. Como nesses exemplos aqui, famoso e amado. De onde vem esses adjetivos famoso e amado? O tacacá é famoso no norte. Então, famoso vem do substantivo fama. O estado do Amazonas é amado pelos amazonenses. De onde vem amado? Né? Vem de amor. Amado vem de amor, certo? Muito bem. Então, você já entendeu aí os 4 tipos de adjetivos que nós temos. Agora que entendemos esse aspecto dos adjetivos, vamos então compreender o gênero dos adjetivos. Lembre-se que essa é uma das flexões dele. Então, gênero dos adjetivos. Existem 2. O adjetivo uniforme, e como o próprio nome diz, une, né? Uma só forma, uma única forma, e esta única forma, ela tem a função, não é, aí de caracterizar ambos os gêneros gramaticais, os gêneros feminino e masculino. Exemplo, a palavra feliz, por exemplo, é o gênero, né? É uniforme. Por quê? Um adjetivo uniforme. Porque ela funciona para caracterizar tanto o gênero feminino quanto o gênero masculino. Exemplo, o povo brasileiro é feliz. A nação brasileira é feliz. Veja que feliz aqui está caracterizando a nação. E neste outro exemplo, feliz está caracterizando povo. Então, em relação aos gêneros dos adjetivos, nós temos como primeiro, né? O primeiro gênero, são 2 gêneros. O primeiro é os adjetivos uniformes, tendo uma única forma para caracterizar substantivos masculinos e femininos. Os 2 gêneros são caracterizados por um único adjetivo, e esse adjetivo é um adjetivo uniforme. Existe uma única forma desse adjetivo para qualificar tanto o substantivo masculino como o substantivo feminino. E nós vimos o exemplo aí com a palavra feliz. Seguindo, então, vamos conhecer o outro tipo
né, dos adjetivos, a outra classificação, que são os adjetivos biformes. Diferentemente dos adjetivos uniformes, né, os biformes, você pelo nome já identifica, são duas formas. Então, no adjetivo biforme, há variação conforme o gênero, certo? Então, eu tenho duas formas para caracterizar o masculino e o feminino. Então, eu tenho aqui esta variação. Vamos ver o exemplo. A palavra lindo, por exemplo, veja, vai variar, vai se flexionar. Esta cabocla é linda. Veja aqui. Então, cabocla, né, o substantivo cabocla foi caracterizado pelo adjetivo linda. Caboclo, então, lindo. Eu tenho duas formas, certo? Para caracterizar o substantivo. Muito bem. Agora que você já entendeu a relação dos gêneros, que nós temos dois, os uniformes e os biformes, vamos então agora para a flexão de número dos adjetivos. Número se refere a singular ou plural. Então, o número, né, dos adjetivos é aquilo que está em concordância com o singular e com o plural do substantivo. Lembrando, então, que na concordância nominal, o adjetivo, ele concorda com o substantivo em gênero e número, certo? Então, vamos lá. O aluno é esforçado. Veja, aluno é substantivo masculino singular. Então, o adjetivo ficou aqui no masculino singular, esforçado, certo? Está concordando o número do adjetivo. Então, esse adjetivo, ele concorda com o singular e o plural do substantivo. A aluna é esforçada. Eu tenho aqui feminino singular, esforçada, adjetivo feminino singular. Os alunos são esforçados. Veja que aqui eu tenho o substantivo alunos no plural. Então, o adjetivo concorda com ele. Alunos esforçados. E aqui eu tenho o adjetivo também no plural, só que agora no feminino. Então, esforçadas. Isso aqui é importantíssimo você entender, né, que o número dos adjetivos está ligado à concordância nominal. Correto? E agora que você entendeu que em relação ao número dos adjetivos, ele vai concordar tanto no singular quanto no plural, acompanhando o substantivo. Em outras palavras, se o substantivo está no singular, o adjetivo fica no singular. Se o substantivo, por outro lado, estiver no plural, então o adjetivo vai para o plural acompanhando e concordando com esse substantivo. Gente, isso ficou claro para vocês? Ficou? Muito bem. Então, vamos seguir entendendo agora em relação ao grau. Veja como os adjetivos são ricos, né? Essa flexão dele em gênero, número e grau. Agora vamos entender o grau dos adjetivos. Então, nós temos o grau comparativo. Refere-se aqui. O grau comparativo, ele vai comparar as qualidades de um ser a outro ser. Bem, comparativo eu comparo um ser a outro ser. O grau superlativo vai intensificar as qualidades do ser, certo? Vamos então ver esses exemplos aqui, os exemplos com o grau comparativo. Lembrando que o grau comparativo, ele compara as qualidades de um ser com outro. E aí ele vai se subdividir em comparativo de igualdade. O grau comparativo, ele se subdivide em comparativo de igualdade, comparativo de superioridade e comparativo de inferioridade. Lembre-se disso, o grau comparativo vai comparar as qualidades de um ser com outro ser. Mas aqui eu tenho esses três tipos aqui de grau comparativo. Comparativo de igualdade, por exemplo, né? Veja aqui no exemplo que eu tenho. O médico da manhã é tão empenhado quanto
o médico da noite. O tão e o quanto são os termos de comparação aqui entre os dois seres, entre o médico da manhã e o médico da noite. Veja, eu igualei, eu comparei essas qualidades. A qualidade aqui é de empenhado. O médico da manhã é empenhado tanto quanto o médico da noite. Ou seja, as comparações aqui estão em igualdade, em pé de igualdade. Eles são empenhados, os dois. Agora, no comparativo de superioridade, eu vou intensificar esta qualidade. Veja, Ana é mais carinhosa do que o Daniel. Poderia também dizer que Daniel. Aqui, eu comparei a Ana com o Daniel, mas eu comparei intensificando as qualidades. E a Ana ganhou. A Ana é mais carinhosa. A qualidade que eu comparei foi a de ser carinhoso ou carinhosa. No caso, a Ana é muito mais que o Daniel. Então, aqui eu tenho um exemplo do comparativo de superioridade. Observe os termos, mais que, mais do que. Agora, o comparativo de inferioridade também está comparando qualidades. Só que agora, olha aqui, a palavra inferioridade, ou seja, é para menos. Joana é menos animada que Paulo. A característica que está sendo comparada é animada, certo? Ou animado. Quem é menos? A Ana. Eu comparei os dois seres e, nesta comparação, a Ana é menos que o Paulo. Ou seja, o Paulo é muito mais animado que a Joana. Seguindo, então, vamos ver o grau comparativo superlativo, certo? Então, esse grau superlativo, ele se refere aqui, ele atribui essa característica que é atribuída pelo adjetivo, ela intensifica de duas formas, de forma relativa ou de forma absoluta. Então, no grau superlativo relativo, essa intensificação, o relativo, essa intensificação é feita em relação a todos os demais seres do conjunto, relativiza todos os seres do conjunto. Exemplo de grau superlativo relativo de inferioridade. Paulo é o menos esforçado da família. Então, veja aqui, comparei só que o superlativo aqui é relativo a todos os seres da família, todos os membros. O Paulo, de todos eles, e a qualidade comparada aqui é o esforço. Ele é o menos. De toda a família, Paulo é o menos esforçado. E aí eu tenho a presença do grau superlativo relativo de inferioridade. Vamos ver o exemplo agora do grau superlativo relativo de superioridade. Rodrigo é o mais questionador de todos os alunos. Veja, de todos os seres, eu vou comparar aqui a característica de ser questionador. Essa é a característica, a qualidade que está sendo comparada. E o Rodrigo, de todos eles, ganhou. Ele é o mais. E aqui eu tenho, com o mais questionador de todos, eu tenho o grau superlativo relativo. De quê? De superioridade. Vamos agora entender o grau superlativo absoluto. Então, consiste no quê? No grau superlativo absoluto, a característica é evidenciada, mostrada, de modo assim exagerado, certo? No superlativo absoluto, eles vão se apresentar de duas formas específicas, mas de modo bem exagerado. O superlativo absoluto analítico e o superlativo absoluto sintético. Vamos ver, então, esse grau superlativo absoluto analítico. Geralmente, essa intensificação ela vai se dar pelo emprego de certos termos. Você vai utilizar determinados termos, expressões, que vão denotar, que vão mostrar uma ideia de acréscimo. Por exemplo, muito, extremamente, excessivamente, exageradamente. Então, esse é o grau superlativo absoluto analítico. Vamos ver o exemplo. A floresta amazônica é extremamente linda. Veja, eu não disse que apenas a floresta amazônica é linda. Eu exagerei, eu levei ao máximo, eu disse que ela é extremamente linda. Outro que também é exemplo do grau superlativo absoluto analítico,
A floresta amazônica é muito linda. Você utiliza isso no dia a dia. Ou ainda, a floresta amazônica é excessivamente linda. Então, agora vamos ver os exemplos do grau superlativo absoluto sintético, que é exatamente o oposto do analítico. Vai se dar como? Eu vou colocar um sufixo. Bastante para esse sufixo dar essa ideia de superlativo absoluto, mas de forma sintética. Então, eu acrescento o sufixo íssimo ou íssima. Exemplo, Alice é organizadíssima com material escolar. E aqui, então, eu tenho o exemplo do grau superlativo absoluto sintético. Eu sintetizei, eu elevei, mas de forma sintética. E é muito simples só acrescentar íssimo. Por exemplo, você é educadíssimo. Qual foi aqui o grau que eu utilizei? Superlativo absoluto sintético. Finalizamos aqui a nossa aula. Espero que você tenha gostado, mas, sobretudo, aprendido.